Graça e paz de Cristo. Nós estamos lendo um livro chamado Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Nesse livro, ele escreve um devocional de 40 dias. E nesses 40 dias, ele nos apresenta qual o propósito pelo qual nós estamos aqui na Terra. Nos primeiros 7 dias, ele responde uma pergunta: afinal de contas, por que estamos aqui? E no dia 1, ele fala que tudo começa com Deus. No dia 2, ele fala que você não é produto do acaso. No dia 3, ele faz uma pergunta: o que tem dirigido a sua vida? No dia 4, ele fala que todos nós fomos criados para sermos eternos. Por isso, todo ser humano se preocupa com a vida após a morte. No dia 5, ele nos fala que Deus tem um ponto de vista a respeito da vida que nós devemos conhecer. Para Deus, a vida é um teste, e é por essa razão que todos nós passamos por várias provações na vida, porque nós estamos passando por testes. E também, para Deus, a vida é um cargo de confiança. Todos nós recebemos dons, talentos e habilidades para servirmos aos outros. No dia 6, ele fala do terceiro ponto de vista de Deus a respeito da vida. Para Deus, a vida é uma atribuição temporária. Nós estamos aqui na Terra por apenas um período. E por essa razão é tão importante sabermos qual é o propósito da vida que nós temos nessa Terra. Porque isso facilita para que você não fique batendo a sua cabeça tentando encontrar o propósito. Tem muitas pessoas que vivem nessa vida perdidas, sem saberem qual é o propósito. E no dia 7, ele fala sobre a razão de tudo. E ele fecha no dia 7 a resposta para a pergunta: afinal de contas, por que estamos aqui? Porque Deus nos criou. Tudo começa com Deus. E porque a nossa vida tem uma razão de ser. O lugar em que você nasceu, a família em que você nasceu, nada acontece por acaso. Quando você está com Deus, Deus mostra para você por que aquilo aconteceu com você, por que você nasceu na família em que nasceu, por que você passou pelo que você passou. No dia 3, você pode dirigir a sua vida buscando o propósito de Deus ou viver uma vida sendo dirigida sem nenhuma rota, sem nenhum rumo. No dia 4, nós fomos criados para ser eternos. Depois que você morrer, para onde vai a sua alma? No dia 5, a vida é um teste, por isso nós somos testados. A vida é um cargo de confiança. Deus nos encarregou de fazermos coisas com os nossos dons, talentos e habilidades. E no dia 6, a vida é uma atribuição temporária. Você vai partir dessa vida para outra. Portanto, no dia 7, ele termina. A razão de tudo é cumprirmos 5 propósitos. O primeiro propósito é adorar a Deus. Nos dias 8 ao 14, nós lemos sobre como agradar a Deus, sobre o que faz com que Deus se alegre conosco, sobre como é Deus. Depois, o segundo propósito é: Deus, ele quer que você faça parte da família dele. Então, no dia 15 até o dia 22, nós fizemos as leituras de 7 dias, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Aliás, do dia 15 ao 21, sobre como fazer parte da família de Deus. Que é importante você fazer parte de uma igreja local para que você possa conviver com outras pessoas, para que você possa aprender a orar uns pelos outros, para que você possa aprender a perdoar uns aos outros, para que você possa entender que dentro da igreja, assim como em toda família, existem situações em que algumas pessoas são mais fracas e você não vai encontrar nunca uma igreja perfeita, porque na igreja estão pessoas que estão crescendo espiritualmente e que estão cada uma em um nível de maturidade. E você vai encontrar todo tipo de pessoas na igreja. Então isso foi falado no propósito número 2. Depois, do dia 22 ao dia 28, nós lemos o propósito número 3. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. E agora, nesse propósito número 3,
nós aprendemos que quando nós somos chamados para ser semelhantes a Cristo, nós passamos por provações, nós passamos por tentações e nós precisamos derrotar as tentações. E aprendemos que nesse processo de sermos semelhantes a Cristo, isso leva tempo. Ontem nós fizemos a leitura do dia 28. Hoje nós estamos começando o dia 29 e até o dia 35, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, 34 e 35, nós vamos ler o propósito número 4, que é: você foi moldado para servir a Deus. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, o que nós recebemos dessa vida foi dado por Deus. Nós fomos moldados para o serviço para Deus. Muitas pessoas ficam pensando: o que eu estou fazendo aqui na Terra? O quarto propósito, propósito número 4. Você foi moldado para servir a Deus. Vamos ler aqui os próximos 7 dias, continuando aqui na leitura do livro. Você pode acessar os 28 vídeos que fazem parte dessa série, a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, aqui no canal. Na seção de playlists tem uma playlist, uma lista de vídeos chamada Uma Vida com Propósitos. Você pode clicar nessa playlist e você vai encontrar todos os vídeos. No final desse vídeo eu vou deixar um acesso para o dia 1. E aí, em todo o final do vídeo, tem o acesso para o próximo vídeo. Você consegue recuperar a leitura dos vídeos anteriores. Os vídeos têm em torno de 30 a 40 minutos, a 45 minutos no máximo. Então você pode dedicar um tempo da sua vida para ler esse devocional. E se você já leu, está acompanhando a série, nós vamos chegar até o dia 40 e você vai poder ler e reler esse livro outras vezes acessando os vídeos aqui do canal. É um livro muito bom porque nos ensina quais são os propósitos de Deus e nos ajuda, nos auxilia no nosso relacionamento, no crescimento do nosso relacionamento com Deus. Você foi moldado para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Paulo está falando a respeito disso para os coríntios. Ele escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Quando Paulo escreveu essa frase, na igreja de Corinto estava havendo muitas discussões e debates. As pessoas estavam dizendo que Pedro era melhor, que Paulo era melhor, que Apolo era melhor, e Paulo vem e fala para eles: todos nós estamos apenas servindo a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas capacidades, com as nossas peculiaridades, as nossas particularidades. Somos todos, na realidade, servidores de Deus. Agora vamos começar aqui a leitura do dia 29, aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Efésios capítulo 2, versículo 10. Segundo o texto, eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. Essa foi a frase que Jesus disse quando ele estava fazendo a sua última oração a Deus antes de morrer. Ele disse: Pai, glorifica o Filho na terra, porque eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer aqui na terra. Isso está em João, capítulo 17, versículo 4. Então aqui o autor, que é o pastor americano Rick Warren, começa esse dia 29, que começa o propósito número 4, que nos fala: você foi moldado para servir a Deus, você foi moldado para servir a Deus. Ele coloca esses versículos
que falam de pessoas que aceitaram a sua missão de colocar os seus dons e talentos e habilidades a serviço de Deus, aceitando a sua missão. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, e ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Aqui tem um QR Code e eu vou aumentar esse QR Code e colocar ele no centro da tela. Se você quiser, você pode escanear essa imagem com o teu celular e você vai cair em um vídeo que foi criado pela equipe do pastor Rick Warren a respeito desse capítulo do devocional. Você pode pausar o vídeo, copiar essa imagem e assistir esse vídeo depois, se assim desejar. Feitas essas observações, vamos começar aqui a leitura de hoje. Dia 29, aceitando sua missão. Daqui a 11 dias, nós vamos completar a leitura desse livro. E eu espero que você tenha recebido mais crescimento espiritual com a leitura desse livro aqui, porque esse é um livro que realmente nos ensina muitas coisas ligadas ao reino de Deus e nos faz, e quando nós aprendemos essas coisas, é mais fácil de seguirmos a Cristo. Dia 29. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Primeiro detalhe: você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios capítulo 2, versículo 10, parte B. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está, na verdade, servindo a Deus. Veja Mateus capítulo 25, versículo 34 a 45. Veja Efésios capítulo 6, versículo 7. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. E cumprindo um de seus propósitos. Então, lendo essa frase de volta, sem os versículos aqui do parênteses. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Segundo detalhe, você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Deus o redimiu, assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus, há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhe a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João capítulo 3, versículo 14. Se não sinto amor pelos outros nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Mateus capítulo 8, versículo 15. Usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja, você e uma missão no mundo. Aqui um destaque para a seguinte frase: se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. Terceiro detalhe a respeito do serviço a Deus. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Veja Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 10. Veja também Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7, capítulo 8, versículo 28 a 30, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 2, 9 e 26, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, Filipenses capítulo 3, versículo 14, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus, que os chamou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 4. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento de seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais servir este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. Quinto detalhe aqui: a ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Aqui uma frase de destaque: a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Crescemos para nos doar. Veja, a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Crescemos para
nos doar. Nós não recebemos maturidade espiritual apenas para dizer, eu sou maduro espiritualmente. Nós recebemos maturidade espiritual, nós crescemos para podermos doar a nossa vida, o nosso serviço em razão do reino de Deus. Prosseguindo. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também deságua. No Mar Morto, nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessitam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Dizemos, estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover minhas necessidades? E começa a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros com sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir e em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Romanos capítulo 2, versículo 8. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos capítulo 8, versículo 35. Veja também Mateus capítulo 10, versículo 39, Mateus capítulo 16, versículo 25, Lucas capítulo 9, versículo 24 e Lucas capítulo 17, versículo 33. Aqui
uma frase de destaque: servir é o caminho para quem quiser ser importante. Se você quer ser importante para Deus, o caminho é servir. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama? Riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos por causa daquilo de que vocês são parte. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, parte A e versículo 19. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará, se você parar de apresentar desculpas. Terminamos a leitura, vamos para as tarefas. Dia 29, pensando sobre meu propósito de vida. Primeira tarefa, tema para reflexão. Servir não é uma opção. Da leitura que nós fizemos aqui no dia 29, que é o primeiro dia, nós vamos ler os próximos 7 dias, né? Contando com o dia de hoje, dia 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, são dias em que nós vamos falar a respeito do propósito número 4 para a nossa vida, que é dado por Deus. Nós fomos criados para servir a Deus, fomos moldados para isso. E servir a Deus significa servir ao outro. Como nós lemos, o próprio Jesus, quando assumiu a forma humana, ele não veio para ser servido. Ele mesmo disse: eu vim para servi-los, eu vim para dar a minha vida para vocês. E foi o que Jesus de fato fez. Ele viveu a vida inteira se doando e entregando o que ele tinha de melhor, que ele tinha recebido de Deus, para dar a nós. Ele foi incansável em caminhar e conversar com as pessoas e derramar curas e libertação de demônios e palavras que pudessem enriquecer e fortalecer os seus discípulos para que eles pudessem ter as riquezas de Deus, que são o conhecimento da palavra e os dons dele, para poderem servir aos outros. E ele colocou essas riquezas nas nossas mãos também. E tem pessoas que se sentem pobres, que ficam reclamando, dizendo assim: eu não sei por que eu nasci, eu não tenho nada,
eu não tenho valor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Se você tem essa sensação, é porque você não está servindo os outros. Quando você começa a servir os outros, nem que seja para, dentro de uma igreja local, ajudar na organização, na limpeza, em levar alguém numa cadeira de rodas, em ajudar alguém que de repente é cego a entrar na igreja e poder se assentar em um banco, em ofertar, contribuir, tudo que você faz. Você está servindo a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você é, e essas coisas já são riquezas e tesouros que Deus colocou na sua mão. Tem pessoas que pensam, por exemplo, em suicídio. Elas não sabem o quanto elas são importantes para o reino de Deus. Enquanto a pessoa não encontra o seu propósito e percebe que ela realmente tem um valor muito importante, só de conversar, só de você ouvir uma pessoa que está um pouco triste, você empresta os seus ouvidos para ouvir aquela pessoa, você já está servindo. A pessoa está desabafando com você. Como o Rick Warren comentou aqui que na China, quando uma pessoa se converte, eles dizem: agora Jesus tem novos olhos, novas mãos, novos ouvidos e nova boca para fazer a sua obra. Ele está dizendo, a pessoa que acabou de aceitar a Jesus vai ser a pessoa que vai olhar as mazelas à sua volta e vai poder estender as suas mãos como que ajudando a outra pessoa sendo as mãos de Jesus. Então, não subestime a sua vida. Quando você entende que você tem muito valor, quando você está usando a sua vida a serviço de Deus, você percebe que Deus realmente tem derramado riqueza sobre a sua vida. E é um paradoxo, porque você pensa, eu quero ser servido porque isso que mostra que eu tenho valor. Mas é o contrário, é quando você está servindo que você mostra que você tem o seu valor. Então, servir para quem está caminhando com Deus não é uma opção. O serviço, na realidade, ele é a solução. O serviço, na realidade, é a revelação daquilo que você tem de melhor, daquilo que você realmente é bom, daquilo que você recebeu talento, habilidade de Deus, para que você possa honrar a Deus com aquilo que você recebeu dele. Então, tema para reflexão. Pense nisso. Nós precisamos servir mais, porque servindo estamos produzindo recompensa no reino de Deus. Não pensar tanto em sermos servidos, pensar na igreja como se fosse um produto. Qual a igreja que vai atender às minhas necessidades? Ao invés de eu posso fazer a diferença nessa igreja, o que eu posso fazer de diferença aqui nesse lugar? Segunda tarefa aqui é um versículo para memorizar. O versículo para memorizar está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus chamou a cada um de nós para praticarmos boas obras. E a última tarefa aqui é uma pergunta para meditar. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Então, essa é uma pergunta. O que te impede de aceitar o chamado e de levar o chamado adiante? Como nós lemos aqui, o pastor Rick Warren citou vários personagens da Bíblia, todos com as suas fraquezas, e todos eles foram personagens principais e importantes no cumprimento do propósito que Deus tinha para realizar na época de cada um deles. Então, veja, ele terminou aqui dizendo que Abraão, se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre,
Sansão era codependente. Raabe era imoral. Davi teve uma amante. Todo tipo de problemas de família. Elias tinha tendência suicida. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era no mínimo excêntrico. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. E Timóteo era tímido. Veja que aqui existe uma lista de pessoas, todas desajustadas. E Deus usou cada uma delas. Então aqui a pergunta para meditar fica: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Não há desculpas. O Senhor chamou você da maneira como você é, com os dons que Ele deu a você, para que você possa realizar o serviço para o reino dele. E é realizando o serviço para o reino dele que você encontra as suas recompensas e você encontra alegrias no meio desse processo, quando você vê a obra de Deus sendo feita por seu intermédio, Deus usando a sua vida. Você está realizando o propósito de Deus para a sua vida. Os dons, os talentos, as habilidades, as capacidades que Deus entregou a você são para que você honre a Deus. São para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. E muitas vezes é servindo que você encontra o significado, o sentido e a razão da sua vida. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.